Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. É Marcelo Borges Astrologia. Como é que vocês estão? Estão passando bem final de semana? Espero que sim, que muitas coisas boas possam estar acontecendo, principalmente que a gente já está encerrando aí o ano, né? Então, a gente sempre espera que no fim do ano a gente acaba encerrando ciclos, encerrando um monte de afazeres e nesses últimos dias, uma correria, eu imagino. Enfim, eu estou aqui fazendo as minhas leituras, fazendo os meus estudos e por que não olhar como é que está o céu lá em cima e como que isso vai refletir para a gente cá embaixo. A gente está vindo de uma lua nova que iniciou-se no dia 19 de dezembro, às 20h33, horário de Brasília, no Brasil, e a 1h43, horário de Londres, Reino Unido. Essa lua nova, ela aconteceu no 28º grau do signo de Sagitário, e quando a lua nova aconteceu, tava uma reunião, assim, tinham vários planetas. ah, Vamos lá. A lua e o sol, no início de ciclo, uma lua nova, tem que estar a lua e o sol fazendo ali conjunção. O planeta Marte, planeta Vênus, também estava ali. E esse aglomerado de planetas no signo de Sagitário e alguns em Escorpião ainda, dentro da mesma casa astrológica, que estava na casa 3, a gente denomina, a gente chama de stellium. E isso que acontece? As pessoas sentem muito mais as características do signo e as características da casa. O signo de Sagitário, por exemplo, as características são: vai lá e faz e acredita, não teme, simplesmente se joga e faz. É aventureiro, é desbravador, é destemido, é expansão, boa sorte, é otimismo, é uma energia de fogo, é quando o fogo ele já não mais se controla. E a casa 3? A casa 3 é regida pela energia de Gêmeos, que é comunicação, que é a oposição de Sagitário. É bem interessante isso. Então, a partir do momento que a lua nova nasceu, um novo ciclo nasce. E com esse stellium, essas energias, todos nós passamos a sentir muito mais forte. Principalmente pessoas que têm aspectos importantes nessa região aí. A lua nova nasceu ao 28º grau do signo de 28º grau de Sagitário. Então, isso significa o quê? Significa que pessoas que têm aspectos importantes, digamos até uns 5 graus para lá ou para cá, ali nesse encontro, elas sentem muito mais as energias dos planetas e como que eles querem que a gente encare se nascer dessa lua nova. Essa lua nova, ela já vem assim um pouco complicada também, porque geralmente lua nova para nós é o início de um novo ciclo, é fazer uma semeadura, é a gente começar aí um novo caminho de possibilidades, dar vazão aos nossos projetos. Bom, a gente tem, no período dessa lua nova, aconteceu Vênus e Lua e o Sol fazendo quadratura com Netuno e Saturno, que estão em peixes. Vocês sabem que Saturno é o planeta da concretização, do planejamento. É o planeta do Senhor dos Tempos. E Netuno já fala para a gente sonhar. E quando a gente tem uma tensão formada por tantos planetas importantes, nós sentimos muito essa tensão. De forma que a lua nova, ela
Então, vai trazendo para a gente uma clareza do que a gente deve plantar. Ela vem trazendo para nós, na verdade, um misto de névoa, de não claridade, de vai ou não vai, porque o Sol fazendo tensão com Saturno, a gente se sente meio que na coleira. As relações não estão muito claras para nós, estão também envoltas numa névoa. Então, essa lua nova, ela pede que, importante, tudo que a gente iniciar, tudo que a gente realmente vai fazer, a gente se comprometa, planeje e execute como Saturno realmente pede para nossas ações terem aí sucesso no futuro. Pede que nós não nos enganemos com nós mesmos, não nos enganemos, não nos iludimos em falsas esperanças ou perspectivas do que é o nosso sonho, de que como nós vamos realizá-lo, as nossas ideias, o nosso plantio. Pede que sim, iniciamos um novo ciclo com otimismo, com energia de prosperidade, de ação, porque Marte também está ali trabalhando com essa energia de impulsividade, de início, de trazer aí o movimento necessário para que todas as ações sejam concluídas ou iniciadas ou planejadas, entende? Esse é o pedido, mas tem que ser feito realmente, honestamente. Tem que ser feito e cumprido esse acordo. Por quê? Porque com todas essas tensões, o universo ele não está jogando na nossa cara assim, olha, eu sei que vocês podem simplesmente levar aí como tanto faz, como tanto fez, ainda mais que o Mercúrio também está fazendo uma tensão nos nodos, tanto o nodo norte quanto o nodo sul. E o nodo norte, ele está em peixes. Então, comunicação vai estar bem complicada continua complicada nesses dias, segue complicada. A gente vai experienciar não muita clareza em informações, alertas para catástrofes relativas, por exemplo, a tsunamis, catástrofes naturais, enchentes. Preste muita atenção com isso, para onde você vai, onde a sua família também está alocada, se proteja. Tem ainda a questão de alerta também para golpes, alerta para contratos que você está assinando. Não deixe, por exemplo, também documentação para a última hora. Se você vai viajar, muito cuidado. Esse é um momento muito complicado para todas as pessoas que vão viajar. Por quê? A gente está vivendo um momento que o Saturno e o Netuno eles estão diretos em peixes. E nós temos essas tensões formadas, principalmente Marte, Mercúrio, formando essas quadraturas. E com isso, aumenta aí as possibilidades de mortes coletivas, sejam por atentados, sejam por envenenamentos, seja por acidentes aéreos, acidentes na estrada, enfim. Tudo cuidado é pouco. Olha, o astrólogo Marcelo ele só vem trazer tragédia pra gente, não. O papel da astrologia, desde os primórdios, é fazer a análise do que os planetas podem nos apresentar e, através deles, nós podemos nos preparar para melhor resolver as situações. Então, já que a gente tem esse conhecimento, a gente tenta se precaver de tudo que pode vir a acontecer. E se acontecer, a gente já estiver no processo da situação, a gente respira fundo e encara como um desafio para a gente saber sair-se da situação sem sair-se tão prejudicado, principalmente emocionalmente, fisicamente. Aí vem outra questão. Atenção, por favor, na sua saúde física e mental. Principalmente as pessoas do signo de Touro
e Capricórnio, Virgem e Peixes. Cuidem da sua saúde mental e física. Façam um check-up. Se alguns de vocês também fumarem, reduzam ou parem de fumar. É possível, talvez, a necessidade de fazer alguma pequena cirurgia de extração, mas é variável, ok? Ainda temos aqui, considere muito forte, principalmente para os taurinos, o fato de que Urano está ali ainda no 28º grau de Touro. Com isso, Urano em Touro, Touro sentirá e passará e viverá muitas mudanças e transformações da vida. E por fato de que Urano está em Touro, atenção para terremotos, para ações e movimentos relacionados à terra, relacionados também à ocupação de terra. Prestem atenção também na parte de financeiras, na parte financeira. Mudanças podem acontecer de uma hora para outra. Consideremos que praticamente Urano em Touro, o Touro, ele é o símbolo do financeiro e é regido por Vênus, e tem toda essa movimentação. Com Urano retrógrado em Touro, as movimentações nas relações, as movimentações principalmente na parte de terra e principalmente na parte financeira pode acontecer. A torto à direito sem aviso nenhum. É praticamente a gente investir em uma renda variável, tudo pode acontecer. Ok? Outra questão aqui que eu tenho que comentar é o fato de que hoje o dia acabando sendo mais curto aqui no hemisfério norte, dia 21 de dezembro, porque iniciamos o solstício de inverno aqui, inverno no hemisfério norte. Teve muitas pessoas celebrando em todo o hemisfério. Eu vi algumas imagens, alguns vídeos do pessoal celebrando o monumento de Stonehenge, ao sul aqui da Inglaterra. Reuniu em torno de 4.500 pessoas, mais ou menos, com corpo pintado, rosto pintado, celebrando em volta ali daquele monumento megalítico, daquelas pedras que foram erguidas aí por volta de 3.000 a 2.500 anos antes da era a qual vivemos. É um dos movimentos pré-históricos, dos monumentos pré-históricos mais precisos também para fazer essas celebrações, assim, que também é uma celebração, se a gente for ver, relacionada ao calendário pagão. Celebramos também em Stonehenge quando acontece o contrário, caso o verão aqui e no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. E as pessoas foram todas lá celebrar, dançar, a troca desse solstício e o início aí de um novo ciclo, o início aí de um novo período. Bom, o período de inverno é considerado um período negro, um período cinza, um período onde as sombras vêm, a escuridão ela é maior. Então, fica marcado pelo seguinte fato: o dia de hoje, dia 21, foi um dia menor, mais curto, menos luz solar, e a noite vai ser mais longa. Mais longa. Bom, vamos ver o que esse solstício de inverno traz pra gente aqui no hemisfério norte. E para vocês que estão aí no hemisfério sul, aproveitem o verão, aproveitem o calor da estação. Dando sequência também, o que acontece no dia de hoje é o Sol entrando no signo de Capricórnio. O Sol no signo de Capricórnio, ele entra hoje por volta das 3h03 da tarde de Brasília, 6h03
aqui em Londres, praticamente daqui 1 hora isso acontece, o Sol ele muda, sai do signo de Sagitário e entra no signo de Capricórnio. Com isso, inicia-se a temporada capricorniana, que vai do dia 21 até o dia 19 de janeiro. Às vezes começa no dia 22 e vai até o dia 19 ou 20. Tem essa questão, é muito mais precisa e interessante quando a gente tem os softwares, a gente consegue acompanhar toda essa movimentação, essa passagem do Sol e dos planetas de um signo para outro. Além do Sol entrar em Capricórnio, o planeta também, Marte, entra em Capricórnio, e com isso, todo mundo vai se sentir muito mais exposto a começar aquele projeto que estava esquecido, de uma forma muito mais disciplinar. Por quê? Olha só, gente, Capricórnio é regido por Saturno. Saturno é o senhor Deus do tempo e é o senhor Deus planejamento, da ação, da maturidade. Tanto é que o signo de Capricórnio, os capricornianos e capricornianas são o último elemento terra, ou seja, são materialistas sim, porém trazem consigo características muito do signo de terra, que é a valorização pela segurança e estabilidade. Sabem planejar muito bem e executar a longo prazo. Essa questão de serem aí teimosos, não, são perseverantes, sabem trabalhar, sabem que se planejar bem vai funcionar. E mesmo que não funcione, se tiver adversidades, como todo mundo acontece e enfrenta, o signo de Capricórnio é de todos o mais duro para enfrentar as adversidades da vida de uma forma muito mais resiliente e continuar aí o que tem que ser feito até atingir a sua meta. São pessoas muito práticas também, são pessoas focadas naquilo que realmente almejam alcançar, têm ambição, têm disciplina, são pessoas que gostam de uma estrutura e gostam também de trabalhar em paciência. Muitas vezes o trabalho, na verdade, é a sua forma de relaxar. Não tem muita, assim, facilidade de fazer muitos amigos, não porque não gosta, mas é porque acha também não muito necessário. Amigos mesmo são pessoas pouco, número pequeno, e pessoas ali que você pode contar, e pode contar, lealdade é uma marca de Capricórnio, e amizades longas, verdadeiras. Eu, taurino, sei muito bem, meu amigo capricorniano, já 20 e tantos anos de amizade, enfim. Tem ainda uma coisa muito interessante sobre Capricórnio, que são taxados como não sabem amar, não são emocionais. São as pessoas que têm um coração gigante, um coração muito bom. Só que Capricórnio já é calejado da vida. Você pode perceber que o capricorniano ou capricorniana nasce já velho e vai ficando jovem conforme a vida vai avançando. É praticamente o fantástico caso de Benjamin Button, eu acho que é esse o nome do filme com Brad Pitt, que ele nasce velho e vai rejuvenescendo. Então, já tem toda essa questão de aqui, os meus amigos vão ser aquelas pessoas, já é muito mais interessante criar a sua própria casta e defendê-la, que é algo que Capricórnio faz muito bem. E por ser um elemento de terra ali e também ser um signo cardinal, sabe que tem que iniciar as coisas, sabe que tem que perseverar, e a terra molda a matéria, molda
essa paciência para adquirir as coisas, não vai com muita sede ao pote, porque sabe que as coisas acontecem no seu tempo. E Saturno, que rege, já coloca e traz isso em energia de todo capricorniano, que o tempo é o senhor de tudo. Porém, quando a gente trabalha direito, a gente é recompensado muito bem. Capricórnio já nasce sabendo disso. Outra situação bem interessante é o símbolo de Capricórnio. O símbolo de Capricórnio é um bode, uma cabeça de bode, cabra, montanhês, tem as patas da cabra, porém, o finalzinho, um símbolo ali de Capricórnio, eu vou desenhar aqui para vocês, tem um rabo de peixe. Esse é o símbolo de Capricórnio na astrologia. Mas o que significa esse rabinho de peixe e essa dualidade, esse animalesco? É para que a gente tenha esse entendimento que nós somos a matéria, tá? E como matéria, a gente trabalha muito, a gente tá ali vivendo tudo aquilo que é relativo e relacionado da Terra. E Capricórnio vive isso muito bem. E a Terra nos molda, nos dá o corpo, nos faz com que a gente consiga também batalhar as nossas lutas. E Capricórnio, representado pela cabra ou pelo bode das montanhas, tem essa coisa de escalar até o alto das montanhas com muita mais facilidade e com muita mais destreza nos seus movimentos, porque tem a garra e tem ali a firmeza do que está fazendo. Já o rabinho de peixe, que é essa parte aqui, quando a gente fala rabo de peixe, eu já relaciono ao signo de peixes, eu já relaciono a água. Então, se a terra molda, dá essa flexibilidade e também a flexibilidade para que possa viver nesse planeta, dentro das conexões estabelecidas com esse planeta, dentro das conexões e viver e batalhar e saber que a Terra ela retribui quando se tem um trabalho muito bem feito, planejado. Então, o rabo de peixe vai representar a água. Temos essa dualidade, somos duais, somos seres duais, e a água, ela faz o quê? Ela purifica, ela flui, ela conecta, ela dá vida, a água dá vida. E a água também, ela está ligada a uma conexão muito mais importante e espiritual. Dito isso, a gente parte aqui para um outro ponto de Capricórnio, que é a questão de, agora que nós estamos entrando na temporada capricorniana, que encerra o ano de 2025, a gente tem essa lua nova que traz essas conexões, esses aspectos tensionados, fazendo essas quadraturas que nos pedem atenção nas nossas ações, na nossa comunicação, como a gente vai assinar contratos, como a gente vai praticar e viajar, enfim. Mas a gente não pode parar e perder o otimismo também, que é essa iniciação dentro de um ciclo de um signo que está aqui para a gente realmente estruturar o que a gente quer de forma sensata, disciplinada. E a gente tem a energia de Marte que entra hoje também no signo de Capricórnio, tá? Nós temos toda essa energia trabalhando a favor
para que as coisas aconteçam. E aconteçam de formas que só quem estiver mais conectado consigo mesmo, então busque uma conexão consigo. Faça um tempo para si mesmo. Coloque aí realmente aquilo que você quer. Se assuma um compromisso, escreva num papel. Eu quero isso, assim, assado. E vai ser assim, assim, assado. Porque é isso que Saturno pede. No início da temporada capricorniana pede. É hora da gente fazer a estrutura, planejar, iniciar com disciplina a caminhada para o nosso futuro. Os planos a longo prazo precisam ser feitos agora. A gente tem que se comprometer agora e iniciar agora. O Saturno nos dá a visão de que quando a gente trabalha dentro de uma estratégia de planejamento, o Senhor do Tempo ele nos faz entender que a sabedoria está sobre os limites do tempo, os quais nós não conhecemos, não venceremos, mas nos adaptamos através de estratégias, de planejamento, de conversar, de observar e de sermos disciplinados, sermos responsáveis, sermos maduros com aquilo que realmente queremos, com aquilo que sabemos que é certo, com aquilo que sabemos que faz parte do nosso processo dentro dessa vida. Quando a gente faz isso de forma clara, de forma objetiva, de forma bem planejada e traçada, temos sucesso. Capricórnio mostra isso pra gente. Então aproveitem essas energias, por favor, abracem, porque eu vou estar aproveitando ao máximo também. E vou estar fazendo o meu caminho para que os meus planos possam seguir em frente e darem certo. É o momento da gente ser mais maduro, ser mais perspicaz. É o momento da gente abraçar as coisas que queremos e a vida que queremos. Eu sei que, é fim de ano, a gente tá fechando ciclos, etc. Pode ser uma conversa batida, rebatida. Sim, pode ser e é. Tem muitas pessoas que estão fechando ciclos, tem muitos signos que ainda vão estar até março do ano que vem, por exemplo, com fechamentos de algumas situações devido ao que os planetas estão ali fazendo os seus posicionamentos. E eu peço já primeiramente a todos que nessa semana que estamos começando, por favor, atenção nos relacionamentos. Nós temos Vênus aqui numa posição de tensão ainda com Netuno, fazendo aí uma quadratura com Netuno, e isso remete a gente o quê? Remete que temos que conversar com nós mesmos e saber que tipo de relacionamento, que tipo de amor nós queremos para nós mesmos e se o que nós temos, se estamos numa relação relativo, bate com aquilo que a gente quer. A gente tem ainda outras quadraturas aqui acontecendo que não facilitam comunicação, como eu disse ali, agora Mercúrio também já forma uma quadratura com Saturno, e isso já não deixa as estruturas, a comunicação começa a ser um pouco falha, a gente não tem muito interesse ou não se atenta às entrelinhas de contratos. Se a gente vai viajar, atenção também nisso, por favor. E vamos falar de coisas boas que eu estou vendo aqui. Júpiter forma um trígono com Saturno, proporcionando aí possibilidades de ganhos, de aumentos de salário, proporcionando possibilidades de ganhos de dinheiro inesperado para algumas pessoas que talvez tentarem a sorte, mas com certeza esse trígono ajuda muito para as pessoas que estão estruturando planos, projetos e novos trabalhos. Quem está em busca de um trabalho, com certeza sai abençoado com isso,
com esse trânsito. Ainda consigo ver aqui, o Urano está fazendo um sextil também com Saturno e com Netuno, proporcionando aí mudanças em questões de leis, questões de sonhos. Eu vejo nesse sextil também porque Saturno e Netuno em Peixes e Urano é uma situação que você não espera, mas acontece do nada, como um milagre pode te acontecer. É isso que eu vejo quando tenho esse trânsito sextil entre Urano e Saturno e Netuno em Peixes. Eu vejo aqui também um sextil entre o signo de Urano, Urano faz um sextil aqui, com Plutão, faz um trígono com Plutão, double check para não falar coisinha errada. Opa. Isso, o sextil com Júpiter, sextil com Netuno, sextil com Saturno, trígono com Plutão. O Urano fazendo trígono com Plutão. Plutão, ele está onde? Plutão está em Aquário. Nós temos aqui a situação acontecendo de movimentos de surpresa, espontâneos acontecendo, relacionados à tecnologia, relacionados a atender grupos, pequenas pessoas que estão à margem da sociedade, situações de imigração. Podemos ver com esse trígono situações aí para pessoas, por exemplo, que estão passando por causas de... O Brasil registrou a cura do... zerou os casos ali na vertical do HIV essa semana. E tivemos o 7º pessoa curada do HIV. Então, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à tecnologia e a saúde, a genética, relacionando a pessoas ou grupos sociais aos quais a sociedade coloca à margem. Podemos ver também com isso daí possibilidade de ajustes e acordos de paz nesses conflitos territoriais, já que Urano ele está no signo de Touro, que é terra. E fechando aqui, mesmo uma marca bacana, que todo mundo vai sentir bastante, é essa entrada mesmo de Marte. Marte vai dar essa energia de impulsão. Você vai querer fazer muita coisa, você vai se sentir pronto. Faça tudo que puder ser feito, nos seus limites, é claro. Mas seguindo ainda a lua nova, que iniciou aí na sexta-feira, tem muitas tensões. Então, a lua nova ela vai até o dia 26 de dezembro. Vai pegar o Natal, então não exagere. Evite exagerar na comida, exagerar na bebida, exagerar em tudo, em gastos de preferência, tá? Somos todos muito propensos aos exageros por causa do fato de que nós temos aí as tensões dentro do signo de Peixes. Netuno, ele coloca esse véu muitas vezes, e Marte, como é muita impulsão, é energia de ação, só se joga, só faz. Quando vê, acha que está festando e não existe o dia de amanhã, mas existe amanhã, existe conta para pagar. Então,
dá uma maneirada, dá uma atenção. Evitar também conflitos, bate-boca, é muito importante. Evitar discussões que podem ser muito... Podem acontecer. Além do que, situações também, problemas judiciários, por favor, e julgamentos podem ser decididos. Podemos ter aí algumas situações no judiciário sendo decidida ou sendo postergado, ou tudo vai depender de como essa tensão ela vai funcionar para determinados casos, tá? Muito cuidado com a sua saúde, acho que já falei disso. Questões com envenenamento também, por favor, golpes, documentos, chequem seus documentos, se vai fazer viagem. Conflitos também, guerras, eu mencionei, podemos experimentar com Marte entrando em Capricórnio, regido por Saturno, fazendo tensão com o signo, fazendo uma tensão, uma quadratura que está ainda fazendo com Netuno. Podemos ver conflitos, sim, conflitos em água. Eu já falei das tsunamis, das enchentes. Podemos observar e ver também epidemia. Pode acontecer, então cuidado com doenças contagiosas a todos. Prestem atenção nisso. Aqui no hemisfério norte a gente já teve um aumento de uma variante da influenza. Bom, o vírus da influenza, ele muda todos os anos, fato. Porém, esse ano começou antes, já no início de outubro, os casos de gripe. E agora tem uma super gripe. Então, é recomendado que, se vamos usar o metrô, o tube, a gente use máscara para se proteger. Então, faça isso. Lave bem as mãos, evite aglomeração. Ok? Falei da possibilidade também de experimentarmos aqui episódios de intolerância religiosa. Se não falei, sim, pode acontecer. Episódios de intolerância religiosa, conflitos com um tema religioso muito acirrado. Então, vamos só se respeitar, tentar ficar nesse respeito que é importante, e não ficar influenciando ou fazendo lavagem cerebral na cabeça do outro. Outra coisa que vai acontecer é muita coisa vai vir à tona. Tudo aquilo que estava sujeira embaixo do tapete vai ser sacudido e muito respingo, vai cair muita gente. Então se prepare para algumas bombas serem reveladas por aí, ok? No mais é isso. Eu espero que vocês consigam se entender nessas situações que vão acontecer. Evitem aí estarem dentro de qualquer situação que coloque sua vida em risco, a vida de sua família também. Tente praticar a política da boa vizinhança. E calma. Mais amor, mais paz, mais união, mais ser humano. A comunicação realmente é vital. Então, estamos num momento que muitas pessoas estão perdidas. E se você não está perdido, se você já está se encontrando, parabéns. Saiba que você não tem obrigação nenhuma de estar salvando nenhum outro, porém, você tem a obrigação de salvar a si mesmo. O que você pode fazer pelo outro é ouvir, é dar um apoio, é ser humano. Porém, você não tem que salvar ninguém. Você pode dar suporte, dar sugestões e indicar. Porém, quem vai salvar a própria vida é a própria pessoa, a partir do momento que toma decisões de mudança. E falando nisso, cada um tem que respeitar as diferenças do outro, porque tem gente que ainda está lá para trás, pensando coisas como se a gente ainda vivesse na era medieval, ou talvez quando as pedras em Stonehenge
foram colocadas lá. E a gente já está no século XXI e 2025 se fechando. Tanta coisa está sendo falada, a comunicação tá muito fácil de acontecer. Buscar informação também, se informar, ter um autoconhecimento de quem você é, para você não ficar aí, desculpem, distribuindo falta de informação, distribuindo sua raiva interna não curada, amargando a vida de quem está perto. Então, camaradas e camaradas, pessoas que vão assistir esse vídeo, muito obrigado. A astrologia, ela tem a ver com tudo. Eu sempre gosto de conversar, falar um pouco de tudo, um pouco. E nesse cenário de tanta incerteza e insegurança, a única certeza e segurança que temos é que vamos morrer. Sim, mas que nós somos donos de nossa vida. Quem tem que estar no gerenciamento do meu dia a dia, dos meus planos, dos meus objetivos, da minha confusão interna, sou eu. Então eu isso digo para todos vocês. Vocês também têm que estar dentro desse gerenciamento interno. Se você ainda não está, esse é um chamado a mais para, por favor, faça por você. E quando eu falo de se curar, de se salvar, é você se organizar, é você se entender consigo mesmo, dentro de você aqui dentro, e se proteger, é criar uma inteligência emocional, é aplicar essa inteligência emocional, colocando limites para você e para os outros principalmente. Por quê? Você precisa saber que você é a única pessoa responsável por atender às suas necessidades. É só você e mais ninguém. E quando você sabe disso, e quando você tem ciência disso, e quando você pratica isso de uma forma saudável, querido, querida, os problemas vão longe, não tem, sabe? A vida flui melhor. As coisas que vêm para você talvez aí como problemas corriqueiros da vida, que quando a gente tá numa situação, por exemplo, de vivendo uma depressão, ou vivendo escassez de dinheiro, por exemplo, não temos aí dinheiro para pagar as contas, é só vivendo no boleto. O nosso cérebro, para vocês terem uma ideia, ele entra no modo sobrevivência. Qual sobrevivência? Que eu tenho que trabalhar de segunda a segunda, descansar aí talvez um dia nessa escala maluca, porque eu tenho que ter dinheiro para pagar boleto. E o cérebro no modo sobrevivência não vive. E a pessoa que não vive, não pensa, não interage com os outros, não raciocina, não tem alegrias, não tem coisas novas, o cérebro começa a ir definhando, começa a ir morrendo, começa a ir apodrecendo. E isso a pessoa também. Então, levando para inúmeras séries de doenças mentais, as quais são muito importantes, principalmente com esse fechamento de ciclo de Netuno saindo em Peixes. Eu retomo uma vez mais essa questão, porque se você realmente sente que é necessário um profissional da saúde te auxiliar a fazer essa retomada da sua vida de uma forma na qual você começa a colocar seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, tudo alinhado, e a sua mente, ela começa a trabalhar uma nova programação e não mais vivendo programações que estão ligadas a situações do passado, você consegue aí sair para frente e iniciar algo novo. Voltando ao caso de que a pessoa que está aí vivendo com o cérebro no modo sobrevivência, sempre só pagando dívidas, o que acontece também mais com o cérebro é, como ele só está no modo sobrevivência, o cérebro ele começa a ficar mais burro. Perdão a palavra, mas ficamos menos inteligentes com isso. Nosso cérebro desgasta tudo. Como eu falei, ele apodrece, ficamos menos inteligentes. Fica menos inteligente,
ficamos aí mais propensos a tomar decisões muito mais erradas e de uma dívida que estava assim, podendo aumentar, ou irmos atrás de situações para, eu acho que eu consigo resolver essa dívida toda, vou pegar o dinheiro com um agiota e vou pagar tudo, fazendo outra dívida maior ainda. E aí a situação se descarrilha completamente. Estou dizendo tudo isso porque, gente, essa pegada aqui da astrologia também é conversar contigo, poder te dar aí uma ideia do que você pode fazer para tentar melhorar a sua vida, tentar melhorar a sua situação, porque se a gente está vivendo aí questões, porque eu toquei a questão do boleto, de dívidas, chegando no fim do ano, todo mundo quer realmente ter dinheiro para poder passar um bom Natal, passar um bom Ano Novo com a família e tudo mais, mas muitas vezes o buraco da dívida está ali rodando já 24 horas ao dia na cabeça e o cérebro, ele não consegue, como eu disse, está no modo de sobrevivência, está ali apodrecendo, deixando a gente menos inteligente. A gente está propenso a gastar mais, está propenso a falar asneiras, está propenso a colocar tudo a perder. Pare. Primeira coisa, pare. Respire. E corte essa ideia de você pensar que é pagando o boleto, é pagando a dívida que você vai conseguir curar tudo e você vai conseguir resolver tudo. Bom, pare, pense. Pense não, respire. Pare esse ciclo de ficar pensando. Quanto mais a gente pensa em uma coisa, menos a gente sai dela. Pare esse pensamento desse foco, nessa repetição, nessa obsessão de que você tem que pagar o boleto. Pare com essa obsessão. Esse pensamento obsessivo, isso tá só prejudicando, tá ok? Parou com isso? Coloca uma música para relaxar, coloca alguma coisa que te relaxa e você vai fazer um exercício mental ou, se quiser, escreva, que eu acho melhor também. Você consigo mesmo vai fazer a seguinte pergunta, buscando pela sua memória. Qual é o primeiro momento de minha vida que eu me recordo do dinheiro, da relação do dinheiro? Como era, como que você se lembra da relação do dinheiro dos seus pais? Se falava de dinheiro na tua casa? Se falasse do dinheiro, por exemplo, falasse situações ou frases, por exemplo, dinheiro não é bom não, dinheiro na mão é vendaval. Ou, quem tem dinheiro não presta, não. Qual que foi sua primeira relação com o dinheiro? Teve escassez de dinheiro? Você se recorda? Você tinha tudo que precisava e mais um pouco? Ou só pelo fato de uma luz ficar acesa, já se ouvia, só por causa dessa luz aí acesa, agora vai vir um monte de conta para eu pagar. Não tem, assim não dá, tem que trabalhar. Como foi seu primeiro contato com dinheiro? Responda para si. Minha relação, que eu recordo, os meus pais brigavam muito, porque nunca tinha dinheiro pra gente, porque a gente se matava de trabalhar e nunca tinha dinheiro, a gente vivia sempre na corda bamba, não tinha dinheiro para comprar as coisas, era brabo. Segunda pergunta. Desse primeiro contato, essa primeira relação que você teve com o dinheiro, essa relação, ela é a mesma relação nos dias de hoje? Responde para você. Completando a segunda pergunta. Se ela não é a mesma relação, por que eu ainda carrego a mesma energia da primeira relação que eu tive com o dinheiro nos dias de hoje? Se hoje eu tenho uma vida muito mais próspera comparada ao que foi vivido quando os meus pais não tinham dinheiro, viviam na escassez. E agora a vida está mais próspera, nós conseguimos
pagar as contas em dia, nós temos casa, nós não temos aluguel, etc. Temos uma prosperidade diferente. Por que que eu ainda carrego essa energia comigo e vibro ela constantemente? Resposta bem simples para entendimento e por que que a grande maioria das pessoas estão nesse apodrecimento cerebral, nessa dor, nessa adoecimento, principalmente que atinge todos no fim do ano, porque nós estamos de alguma forma honrando um contrato de lealdade, talvez, que por padrões nós firmamos no nosso subconsciente, entenderam? O nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele atua muito mais sobre nós, porque é nele que estão guardadas as nossas sombras, que muitas pessoas consideram partes ou falhas, quando na verdade, se não aceitas, elas podem ser vistas dessa forma, mas quando aceitas, a gente reconhece ali que estão nossas riquezas, atrelando aqui o fato de que o nosso subconsciente, ele tá ali. Ele não é essa máscara que a gente vê e coloca para fora todo dia. Nosso subconsciente, nosso inconsciente, ele grita, ele é aquilo que chamamos de os nossos demônios interiores. Não, é o nosso inconsciente querendo falar pra gente: para, chega de fazer essa máscara que eu já não aguento mais. Você não é esse ser, você é assim. E então, o nosso consciente ainda traz essa questão, essa energia. E a gente tem que cortar isso. Por quê? Porque a nossa vida não é a mesma como foi no passado. A energia não precisa ser a mesma. A energia tem que mudar. Por quê? O dinheiro é energia. E o dinheiro tá olhando pra gente falando assim: por que você tá bom, você tá falando pra mim que você ainda tá em escassez? Porque tá bom, continua na escassez. Beleza. E a gente não... a situação não é a mesma. Mudou pra melhor. Graças a Deus. O que a gente faz então? Como você experimentou essa energia pela primeira vez com seus pais? Faça mentalmente ou escreva para os seus pais uma carta de libertação. Muito simples. Você vai nessa carta de libertação, você vai colocar todas as suas questões que você tem com relação ao dinheiro para os seus pais, para seu pai, para sua mãe. E você vai mentalizar que você está conversando, você está falando com eles. Se você tiver a oportunidade de fazer isso cara a cara com pai e mãe, faça também, é muito bom. Na sequência, se não foi assim, não teve o cara a cara, se às vezes a conversa não é muito fácil, principalmente com os aspectos que eu falei aqui, então, melhor fazer só você, com você mesmo, fazendo a sua mentalização aqui, porque o processo muitas vezes é você se curar, é você se perdoar, é você se cortar esse vínculo que o seu inconsciente trouxe para ti. Quando você aí terminou de falar tudo quanto ao dinheiro, suas dúvidas, frustrações, medos, ânsias para os seus pais, principalmente para a figura paterna, você espera um momento, fecha os olhos, dá uma respirada. Agora você troca de posições e você vai para a posição do pai ou da mãe e você vai dizer assim: meu filho, minha filha, não te preocupes. Não te preocupes se a sua posição hoje é mais abundante e próspera do que a nossa. O que nós queremos e que a gente sempre quis naquele momento é que você fosse feliz, é que você tivesse saúde, é que você pudesse estudar, é que você pudesse crescer, que você tivesse infância. Essa sempre foi a nossa preocupação como pais, de prover, de te dar tudo o que fosse necessário para que você crescesse com felicidade, com saúde. E você cresceu, e você prosperou. Parabéns. Aceite sua prosperidade, aceite a sua abundância, aceite que tudo que foi feito, foi conversado, foi dito no passado fica, e no passado foi feito de outra forma, foi feito entre nós.
está tudo já consumado. Tudo foi feito para que você pudesse viver, existir e crescer. E se tornar um adulto, uma adulta, que pudesse aí viver a sua vida da melhor forma. Agora é com você. Segue em frente seu caminho de prosperidade, de abundância e de luz. Nós te demos a base, nós te demos toda a guiança e todo o suporte que foi necessário, de todas as formas que foram necessárias e foram possíveis. Aceite e se liberte dessa energia, ok? Se libertem, cortem a energia que foi de situações que muitos viveram no passado, tá bom? E aí, aquela coisa do cérebro, ele sai do modo sobrevivência. Começa a colocar no seu cérebro nutrição. Nutrição de boas músicas, nutrição de bons conhecimentos, principalmente conhecer a si mesmo. Ok? Essa é uma fase que estamos sendo abençoados por encerramentos de ciclos, por momentos de plot twists, por momentos de iluminação. Mas principalmente momento qual a gente se ilumina dentro de nós mesmos para consertarmos as nossas arestas, as nossas sombras, que o povo ainda fala que é sombra que vai nos tirar aí. Não, a gente pega essa sombra que dizia, e foi dito a gente, na verdade, principalmente na infância, que, não, pare de falar isso, você fala demais, você conversa demais, meninos não dançam hilaria de Xuxa e não ficam fazendo de conta que está com uma escova de cabelo na mão, está com um microfone, é a mesma coisa, e fica dublando por aí. Meninos não fazem isso, pare, isso é errado. E a gente reprime. Não. A gente pega isso que foi reprimido, a gente põe pra fora e fala: eu sempre gostei de comunicar, eu sempre gostei de me expressar, eu sempre gostei de falar, sempre gostei de pegar o microfone realmente. E quando criança, é a criança que mais tem imaginação, e a minha imaginação também foi colocada, reprimida. E tem tanta coisa bacana que pode ser colocado no plano material, que a imaginação traz, e estava lá, jogado. Isso é o que eu falo para vocês. Faça um autoconhecimento todo dia, para o tempo. Aí a sua vida muda. Faz isso daí que eu passei, faça esses 3 questionamentos, faça essa pequena reflexão consigo mesmo, para sair desse modo de sobrevivência cerebral e você conseguir começar a melhorar a sua saúde mental, parelhar com a tua saúde física, porque sem ela a gente não consegue, a gente não consegue mandar para frente, a gente não consegue finalizar os boletos, e é isso. Obrigado para quem me seguiu até aqui. Tiver interesse em saber como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser as viradas astrológicas contigo, por favor, vai lá, coloca ali um e-mail para mim, manda um e-mail, marceloborgesastrologia@gmail.com. A gente faz uma consulta, eu terei maior prazer em te ensinar astrologia, te explicar astrologia de uma forma muito simples, que não é sentença de morte, não é sentença definitiva. A astrologia está aqui para nos orientar, para a gente viver melhor a nossa vida. É um manual para a vida. E também, se tiver interesse em leituras de tarô, tá aqui comigo. Só colocar aí, por favor, através do e-mail mesmo, ou segue nas redes, Marcelo Borges Astrologia, tudo junto, lá no Instagram. Fiquem com Deus. Se eu não voltar aqui antes do Natal para mais um vídeo ou outro, eu já desejo a vocês e toda a família um ótimo e lindo Natal. A gente se fala no próximo vídeo. Até mais. Muito obrigado.